Pessoal, bom dia para todo mundo. Vou começar aqui a aula número 34, sequência de aulas diárias 2025 para o segundo mês. Estamos indo aí para o nosso segundo mês de treinamento. Quem acompanhou as aulas desde o primeiro dia do ano, desde o dia 1º de janeiro, já aprendeu o Blender, aprendeu a fazer as modelagens, primeiras modelagens, né? Ao longo de 30 dias de aula, estudando meia hora por dia, vocês já tiveram as primeiras direções, conheceram o projeto que nós vamos criar. É um jogo de aventura, um ambiente metaverso, realidade virtual, que nós vamos publicar ele na internet. Vamos também acessar essa aplicação através do nosso óculos MetaQuest. Essa aplicação, pessoal, ela vai ser também multiplayer, ela vai contar com a integração da inteligência artificial. Então, a gente consegue pegar o chat GPT e usar as REST APIs do chat GPT, injetar o conteúdo, o resultado, né, das pesquisas, das buscas da inteligência artificial direto no nosso game. Usar também o sistema de login, o sintetizador de voz da Amazon, a hospedagem da Amazon AWS, que eles têm vários serviços muito legais, gratuitos. E também integrar essa aplicação com a blockchain, que é um novo conceito, vamos dizer assim, de tecnologia ligado à aquisição de bens digitais, a compra, serviços, contratos, né? Então nós vamos também estudar a blockchain, já integrando os recursos da blockchain num jogo 3D de realidade virtual, porque também não adianta muito você entender, por exemplo, o desenvolvimento web, entender as REST APIs, entender como faz um site que trabalha com a blockchain, porque o que vai pegar, pessoal, é a gente ter sites mais interativos, com experiências mais lúdicas, né, mais que forcem o usuário a aprender uma determinada cultura ou processo, né? Então, é muito mais interessante que você entenda, estude o blockchain, no caso, integrando ele a games, e nada melhor do que o Unity para fazer isso, para você conseguir usar o seu jogo, seu óculos, publicar num site. O Unity é a única ferramenta que existe e ela é capaz de ser integrada com qualquer coisa que você conhece hoje, tá? Porque o Unity ele está feito em cima de um sistema que é C, Microsoft, Direct 3D, né? O Unity é uma ferramenta, pessoal, que há uns 20 anos ela só melhora. Ela já foi integrada a praticamente todos os dispositivos que a gente tem no mercado, desde aqueles celulares pequenos lá, BlackBerry, Nintendo Switch, PlayStation, agora os óculos de realidade virtual todos, né? E conta com framework OpenXR, que é o único capaz de conversar com qualquer headset de realidade virtual que tem hoje, porque tem o MetaQuest, mas tem outros modelos também que estão saindo, tem os Smart Glasses, esses óculos menorzinhos, né? Todos eles funcionam baseados em aplicações Android. Então o Unity é a única ferramenta possível para você conseguir fazer esses games e fazer ele funcionar em todo tipo de situação possível e imaginável, tá bom? Então não percam tempo estudando o Unreal, porque você até vai conseguir fazer alguma coisa ou outra mais legal ali, que dá também para fazer no Unity, tudo dá para fazer no Unity. Ainda mais que esse ano a gente vai aprender o Unity 6, né?
Ele já está voltado para o hiperrealismo e para a construção de aplicações de realidade virtual. Então vocês vão entender quando a gente começar a mexer no Unity 6 que não deixa nada a desejar para outras engines aí. Inclusive é perda de tempo você aprender Godot, Unreal, porque não tem nada que não dá para você fazer no Unity, tá? E aí ele também é 100% integrado com o Blender, que é outro software de 3D que provavelmente vai acabar com todos os outros programas de 3D que a gente conhece, porque a gente sabe, né? O Blender ele é hoje gratuito, open source, feito numa arquitetura de software parruda, robusta, moderna, por isso que ele é levinho, ele funciona com as tecnologias mais atuais, né? A Apple, a Unreal fizeram aportes milionários nessa ferramenta nos últimos anos, então é lógico que eles estão visando algo facilitar, né, integrações, funcionamento das tecnologias. Lembra que a Apple recentemente criou um novo modelo de arquivo, que a Apple e a Pixar, né, se juntaram para criar um novo formato para streaming de realidade virtual e realidade aumentada, que é o SDZ. O SDZ, eu costumo dizer que assim, o que o JPEG foi para o desenvolvimento de sites, o desenvolvimento de páginas, né? E o vídeo, o MPEG 4 lá, o Flash Video, foi para a criação do YouTube ou para os vídeos da internet. É agora o SDZ para realidade virtual e realidade aumentada, porque eles criaram um arquivo perfeito para você trafegar informações 3D pela internet, criptografado ou não, se você quiser. E ele suporta diversos tipos de animação, composição de material, enfim, toda essa, vamos dizer assim, esses recursos mais modernos que a gente tem de 3D, de computação gráfica, são suportados nesse tipo de formato de arquivo, né? Então, por isso que eu acho que a Apple e o Unreal, eles estão olhando aqui o Blender com bons olhos. Eles sabem que para que essa tecnologia suceda, né, dê certo, depende muito de softwares como o Blender, depende muito da gente aprender esse programa, saber usar ele bem, né, e criar coisas legais, enfim. Então você não precisa aprender mais nada, você só aprende o Blender e o Unity, que os dois são gratuitos, e não caiam em conversinha fiada, porque qualquer pessoa empolgada quando começar a estudar isso aqui, vai fazer um tutorial de 15 minutos no Unreal, vai se maravilhar e vai falar para você, ah, o Unreal é muito melhor. Mas não é, não tem profundidade, fora que o Unity ele tem muita penetração de mercado, pessoal. Muito usuário, muito projeto que já funciona em Unity, principalmente projetos que estão rodando em campo, né, projetos profissionais. Então não tem o porquê, às vezes a gente aprender outra ferramenta e não tem atuação, né, não tem campo, por exemplo. Tá? Então é isso. Então o que a gente vai fazer agora que a gente começou a estudar o Blender? O primeiro passo é aprender o Blender. Aprender 3D, se familiarizar com o 3D, com o espaço 3D, saber as ferramentas de modelagem, pelo menos. Modelagem é o mais fácil do 3D. O início só do assunto. Depois você ainda tem a texturização, a animação, os efeitos, o render. Tem todo um universo ainda pela frente. Porém, modelar, fazer algo assim, ó, que nem eu estou propondo para vocês, isso aqui para uma pessoa sair do zero no 3D, chegar nisso aqui em um mês, já vai demandar bastante esforço, bastante empenho. Ou então por isso esforce-se, empenhe-se em colocar 30 minutos, 40, 50, todo dia. Corta assim uma hora de televisão, videogame, YouTube. Não é possível que você não tenha uma hora disponível, tá? Então você vai ter que aplicar uma hora por dia. E não adianta você querer pegar um atalho, fazer um curso de uma semana, porque você só vai aprender a fazer aquilo. Você não vai criar um pensamento amplo, né? Que dê para você futuramente olhar e pensar e falar, ah, eu quero fazer um projeto assim, assim, assim. E aí você transforma o seu projeto. E muitas pessoas que trabalham, estudam games, fazem é repetir processos, não entender muito bem o que está fazendo, e depois ela só consegue fazer aquilo. Não consegue ir além, não consegue construir coisas do zero. Vou mostrar para vocês quem jogou a demo, que eu deixo aqui sempre nos links, tem no meu Linktree. Quem jogar aquela demo tem em mente o seguinte, ali foi um jogo construído 100% do zero.
polígono por polígono, textura por textura, ícone por ícone, toda a programação, todos os códigos. Depois eu vou mostrar para vocês. Tem milhares e milhares de linhas de código, centenas de scripts. Cada um serve para uma coisa. Se você não entender lógica de programação, algoritmos, linguagem C Sharp, técnicas de modelagem 3D, um monte de conceitos pequenos, básicos, né, parecem, você não vai conseguir pilotar isso aqui. Você vai no máximo saber meia dúzia de respostas, tá? Mas não vai saber criar do zero. E minha proposta para vocês é que vocês aprendam a construir tudo do zero. Isso aqui é montar uma cidade de Lego, mas você tem que conhecer primeiro cada pecinha básica, saber montar uma por uma, saber construir pequenas coisas e logo todas as coisas se encaixam uma com a outra. Isso que é programação orientada a objeto. Muitas pessoas criam esse parâmetro lúdico, né, de aprender programação com criar bloquinhos de montar de Lego, e programação é exatamente isso, tá? A programação de um jogo desse, de um GTA, de um Microsoft Windows, tudo é isso daí. É ir montando pequenos módulos, pequenos componentes, como está tudo dentro de um padrão, de um protocolo, tudo se encaixa no final. Bom, é isso. Então, primeiro mês, pessoal, vocês têm que dar um gás, aprender o Blender e montar essa cena. Aí eu vou falar, pô, esse cara estudou um mês, mas esse cara aqui se empenhou. Quem não conseguiu fazer em um mês, você usa 2 meses para estudar, pessoal. Não tem problema você ir ficando um pouco para trás. O que importa é você concluir isso aqui no final. Por mais que esse treinamento tenha um ano, pareça longo e tal, cara, isso aqui não é ensinado nem em faculdade de ciência da computação, sistema de informação, pós-graduação, pode fazer pós-graduação onde você quiser. Então, geralmente, qualquer curso ou tutorial vai te ensinar algo raso, e eu tô querendo ensinar algo bem mais profundo aqui. Bom, porque eu sei que isso é importante. Eu sei que a partir do momento que o mercado conseguir montar aplicações de metaverso integradas com IA e blockchain em massa, né, tiver vários programadores, aí isso aqui vai bombar. Aí as empresas vão botar fé, vão comprar óculos de realidade virtual, vão colocar essas aplicações em campo para usar, porque eu vejo muitos que investem um pouquinho ali, mas não vão até o final, sabe? Então, isso precisa o quê? Precisa de mais profissional usando, fazendo, mostrando. E é assim que vamos dizer, o mercado de TI funciona, né? Os primeiros sites todo mundo olhava, falava, nossa, que legal, e ia embora. Mas é conforme todo mundo vai falando de site, mostrando, todo mundo tem que ter o site uma hora, né? Metaverso, o ambiente virtual, que agora o pessoal está muito chamando de digital twin, né? O gêmeo digital, esse termo também ele já vem sendo ensaiado aí há muitos anos, né? Porque eu não sei se vocês sabem, pessoal, há uns 2 ou 3 anos atrás, a Nvidia, aquele projeto Omniverse, que é tipo um Unity da Nvidia, que não está aberto para todos os desenvolvedores e tal. A Nvidia se juntou com a Mercedes e fizeram uma fábrica no metaverso da Mercedes. A fábrica é lá na Alemanha, e aí você tem um ambiente virtual e tudo que é feito dentro da fábrica você consegue fazer no ambiente virtual. E tudo que você faz aqui, um robô ou um funcionário vai lá na fábrica e faz, entendeu? Então eles criaram um clone exato da fábrica para os funcionários conseguirem trabalhar de casa. E esse que é o futuro do mercado laboral. É você ter um robô numa construção e um cara na casa dele com um equipamento de realidade virtual operando o robô, a máquina. Sabe que isso aí já acontece hoje, né? Não em grande escala, mas vai acontecer. Sabe que a robótica agora ela já está num nível com as IAs, né? A gente está vendo aqui no treinamento, estou mostrando para vocês o que a IA está fazendo. Ao invés de você escrever o código, quebrar a cabeça linha por linha, o que eu acho prejudicial, eu gosto de quebrar a cabeça, eu gosto de entender a fundo ideias, mas a IA o que ela faz? Ela gera os códigos para você, ela vai ensaiando, ela vai te mostrando os caminhos. Na robótica é a mesma coisa. Hoje a robótica já está num nível que você não cria um robô mais, você cria um robô que ele cria outro robô e ele vai para o espaço e ele cria mais 10 robôs que nem ele. Então a gente já está nesse nível da tecnologia e com certeza os robôs e os carros autônomos, os carros elétricos, nos próximos anos a gente vai ter um aumento exponencial desses equipamentos, tá? Justamente por causa dessas IAs aí. Por que você acha que esses governos estão investindo tanto nesses computadores, né? Isso aí custa dinheiro, muito mais dinheiro do que qualquer coisa que eu já vi.
Então existe um propósito bem maior por trás. Com certeza, no ambiente laboral, né, nesse âmbito do trabalho, nós vamos encontrar muito isso aqui, que é a realidade virtual, que é o carinha trabalhando na casa dele, achando que ele está jogando alguma coisa, mas no fundo ele está trabalhando lá na outra beirada. Não é por isso que hoje os jovens são tão viciados em videogames. Eles estão secretamente, sem saber, se preparando para trabalhar eletronicamente, né? Vamos ver no que vai dar isso daí. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Eu sei que a hora que no mercado aqui no Brasil tiver muitos profissionais que entendam desse tipo de desenvolvimento, desenvolver ambientes em realidade virtual, trabalhar com a inteligência artificial dentro desse ambiente, com a blockchain, trabalhar com dinheiro eletrônico, fazer o usuário logar a MetaMask dele, a carta de criptomoedas, despejar algumas criptomoedas no seu jogo. Isso daí vai revolucionar os negócios. É, Todas as empresas vão ser obrigadas a ter um tipo de serviço ou demonstração através de uma aplicação de realidade virtual como essa. Tá bom? Então isso aqui parece uma brincadeira, parece um joguinho, mas é só para ficar mais descontraído, porque a gente sabe que programação, matemática, 3D, modelagem é um assunto muito difícil e eu gosto de trazer, vamos dizer assim, essa visão meio lúdica, meio com cara de desenho animado, videogame, coisas fofinhas, mas no fundo não é fofinho nada, não. Vão ter que trabalhar pra caramba, ter que estudar bastante para conseguir construir coisas legais assim, tá? Já tô mostrando para vocês que em 30 dias isso é o que dá para chegar. Você saiu do zero no assunto, não sabia nem o que era Blender em 31 de dezembro de 2024 e começou em 2025. Agora você já sabe o Blender, já conhece modelagem, já fez o seu primeiro cenário videogame. E agora no segundo mês, pessoal, eu vou aplicar mais 30 dias até o final de fevereiro, tá? Eu vou aplicar esse tempo para a gente construir os personagens do nosso jogo. A gente até construiu alguns inimigos ali, uns personagens que vão ficar rondando no cenário, através de programações também, mais inteligência artificial a gente vai colocar. Além desses personagens que são muito simples, muito básicos, a gente vai construir agora uns mais sofisticados, que vão ser o jogador principal e os NPCs, né? Os jogadores que não são players, são bonequinhos que ficam espalhados ali na cena para a gente conversar com eles, para a gente interagir com eles, né? Legal. Então o que, que vai acontecer, pessoal? Eu vou dividir esse mês em mais ou menos três, vamos dizer, 3 dias, né? Como chama, 10 dias. Mas a cada 10 dias eu vou fazer um personagem, né? Hoje nós estamos no dia 4 ainda. O primeiro personagem que a gente vai fazer, eu falei isso para vocês na última aula, que é este personagem aqui. Lá no Google Classroom, ó, quem não tem ainda acesso ao portal, pessoal, precisa comprar pela Hotmart. Você vai gastar só R$ 360. Foi lá, comprou uma única vez, você vai ficar para sempre no portal. Esse curso demora um ano, você vai demorar mais que um ano para fazer, por isso que eu não vou cobrar acesso mensal, anual. Você pagou uma vez, você está aqui dentro para sempre, tá? Compra o acesso pela plataforma Hotmart. Você vai ter que entrar aqui, ó, no meu Linktree. E não. Linktree barra TitoPet. Aí você vem aqui, ó, compra acesso a todos os treinamentos pela Hotmart. Na Hotmart, pessoal, você consegue passar o seu cartão, dividir em 12 vezes de R$ 30. E aí o que, que vai acontecer? Ó, é R$ 360 aqui, você não precisa pagar todo ano. Porque na Hotmart não tem mais aquele plano vitalício. Os planos agora são renovados uma vez por ano, pelo menos. Porque é lógico, né? Um sistema de vender curso não tão inteligente assim. Você deixar o cara para sempre. Porém, eu prefiro, pessoal, porque o Aprenda a Programar, ele é um portal que ele tem muito conteúdo. É coisa que você vai ter que ficar pro resto da vida estudando. Eu não quero tirar vocês do site. Eu sei que lá na frente, você, seu filho, alguém vai precisar de alguma coisa que tá aqui, tá? Então, assim, eu não tô vendendo curso de marketing digital, essas coisas de emagrecer, sabe? Aqui é coisa séria mesmo. É voltado para educação, para formação dos nossos jovens, enfim. Então você paga um ano só, você pagou aqui, passou o cartão, divide em 12 vezes,
Você não vai gastar nada, vai gastar R$ 30 por mês só. Assim que você comprou o acesso, tem lá as instruções. Você vai falar comigo, ó, tu comprei o acesso pela Hotmart, toma aqui o meu Gmail, eu já vou te colocar dentro do portal, dentro do grupo do WhatsApp, que são alunos, grupo fechado, tá? Você pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, eu vou responder para você. E aí você tá para sempre no portal. Uma vez que você tá dentro do portal Aprenda a Programar, você vai entrar aqui na primeira imagem, que é o Google Classroom, e você vai entrar aqui na aba de atividades. E nas atividades, você vai rolar infinitamente essa aba. Aqui você vai achar 365 atividades no fim do ano, uma por dia, para construir essa aplicação aí. Hoje nós estamos no dia 34, que é o nosso primeiro personagem 3D. Esse personagem aqui, pessoal, eu vou até abrir o vídeo para vocês verem o trecho. Esse personagem aqui é esse modelo. Ó. No final, nós chegamos nesse modelo aqui. Parece um ovo, uma coxinha, são objetos separados, né? Porém, esse personagem já é muito interessante para vocês começarem a treinar a modelagem orgânica. Porque até então, os nossos modelos eles ficam bem parecidos. Se você seguir exatamente os cliques que eu dei, número de lados e tal, você vai ver que o modelo de vocês ficou muito parecido com o meu. Porque é algo mais geométrico, mais exato, né? Conforme você vai ganhando, o modelo vai ficando mais orgânico, mais bagunçado, né? Menos reto, menos geométrico. Vocês vão ver que vai começar a destoar o meu modelo de vocês, porque cada um tem um estilo, cada um desenha de um jeito, né? Então, essa aqui é a proposta, é criar um personagem desse. Ele vai ser e ele não vai ter ainda membros, ele não vai ter deformação. Uma coisa, pessoal, é modelar um objeto que ele é rígido. Outra coisa é fazer uma modelagem para deformar. Outra coisa é você dobrar o objeto. Quando a gente tem um personagem bípede, por exemplo, que ele tem membros, ele tem mão, ele fecha e abre a mão, ele pisca o olho, a gente vai ter que colocar ossos, sistema de osso no personagem. Por isso que a gente vai precisar tomar cuidado na hora de cortar a geometria. Esse modelo aqui ainda não vai ter deformação, ele é orgânico, mas ele vai ter uma animação bem simples, não vai ter bones. Depois dele nós vamos criar um personagem cartoon. Se vocês jogarem o game até o final, vocês vão se deparar com o avatar do Nikola Tesla. É um personagem cartoon bípede humanoide. E ali é um tutorial também, que ele já está no portal. Se vocês entrarem no Aprenda a Programar, tem aqui ó, em Blender. Você tem já as aulas da modelagem daquele personagem. Então eu sugiro que vocês... Ele demora para carregar o visualizador do Sketchfab. Mas se vocês assistirem essa aula aqui, ó, são 2 horas de aula editada, tá? Mas assistindo esse treinamento, vocês já conseguem modelar esse personagem bípede humano também. A roupinha dele tá separada, tá? Ideal quando eu modelo um personagem, eu faço ele pelado mesmo. E eu faço as roupas por cima, os acessórios. Porque a gente pode trocar, né? A gente pode customizar o personagem. Então, e esse personagem ele vai ter um sistema de osso, de deformação, de animação. E na sequência, por final, existe a criação do nosso personagem principal. Como eu já conduzo esse treinamento desde 2020, na verdade, tá? Mas em 2023 e 2024, eu fiz o personagem já no treinamento, tá? Então, no primeiro, que foi em 2023, saiu esse personagem. Em 2024 eu fiz ele de novo. Saiu essa outra versão. Vocês percebem que a cada versão, o personagem ele vai ficando diferente, mais moderno. O design das coisas tem que evoluir, tá, pessoal? Porque, vou dar um exemplo que eu sempre... Quem já foi meu aluno já ouviu esse exemplo. Por exemplo, se a Turma da Mônica... Imagina lá em 1960, quando começaram a fazer o gibi da Turma da Mônica, eles podiam ir lá e produzir um carimbo e sair carimbando um monte de folha ali e fazer o gibi, né? Daria, funcionaria. Porém, não. Turma da Mônica até hoje é desenhado na mão. Eles fazem quadro por quadro. Daquilo lá tem equipe de desenhista até hoje no estúdio.
Porque o design, o traço do personagem, ele vai evoluindo conforme vai passando os anos, entendeu? Senão a Mônica seria aquele primeiro design de 1960 até hoje. Mas como tem gente desenhando, sentindo, vendo as coisas aqui em volta, o design ele vai evoluindo, vai melhorando, tá? As técnicas também, o software também vai melhorando, tá? Então é por isso que é importante você fazer as coisas várias vezes, começar o processo e do começo ao fim, né? Então depois que a gente fizer a modelagem desse personagem cartoon, bípede, humanoide, vai fazer a criação dele, a gente vem e faz o nosso personagem principal. Eu vou sempre usar o mesmo tema, que é o felpudo, é o papagaio, ele é verde, ele é brasileiro, ele é um papagaio porque na época que ele foi criado, os joguinhos de iPhone e tal, que ele começou a aparecer, tava muito em alta o Angry Birds, o Flappy Bird, né? Então eu quis fazer algo nessa linha, quis meio que dar uma copiada nesses personagens, que eu acho muito legal. E o passarinho, né? O pássaro mesmo, já tem um estereótipo curioso e sempre muito legal para um jogo, né? Enfim, vocês podem tentar fazer o modelo que vocês quiserem, ou fazer algo parecido, ou variar. Você pode pegar isso aqui e fazer o Gavião, fazer o jogo do Corinthians, sei lá. Tá? Já funciona, já tem uma ideia aí para adequar o assunto a algo que depende de você goste. É importante isso também, tá? Então vai ser isso, pessoal. Então, durante esse mês, eu vou conduzir vocês através da construção de personagens legais, assim, personagens bonitinhos e fofinhos, como esses, para depois a gente começar a construção do nosso jogo, tá? Na aula de ontem, ó, no Classroom de ontem, eu já deixei. Aliás, esse aqui é o de hoje, né? Eu deixei na de ontem também. Não. Hoje é o dia 35, né? Hoje é dia 4. Essa aula aqui é de ontem. Aqui eu deixei a aula completa para vocês, pessoal. Uma aula de 2 horas, onde eu mostro modelagem, mapeamento VW, texturização, animação do personagem. Também falo um pouco sobre o sistema de pelo do Blender, que não funciona no Unity, só mostro a nível de curiosidade, e sobre luz e render, tá? E também sobre extrair textura, bake, né? Fazer o bake do mapa. Se você está interessado em aprender algum desses assuntos, já começa a assistir essas aulas aqui. Eu vou nos próximos dias falar um pouquinho sobre cada etapa desse processo que está nesse vídeo. A primeira etapa é criar o conceito. Eu vou fazer o personagem que eu estava falando, sempre papagaio, verdinho, felpudo, bonitinho, cartoon, mas vocês podem tomar a linha que vocês quiserem, criar o personagem que vocês quiserem, o universo que vocês quiserem também. Então, o primeiro passo que eu sugiro para vocês é o seguinte: eu vou usar aqui um gerador de imagens. Vou usar aqui o gerador de imagens por IA do Bing. Assim, pessoal, referência. Primeiro vocês têm que fazer um mapa de referência. Vocês têm que listar aí, coloca uma pasta do Windows aí e gasta meia hora e vá atrás de todas as coisas que você gosta. Fecha o olho e desde criança e põe todas as coisas, né, as 30 melhores coisas que você já viu em quesito de filme, jogo, personagem, história, gibi, coisas mais legais, os álbuns de figurinha, os brinquedos. E aí você vai fazer um mapa de referência. Ali que tá a sua vontade, o seu desejo, o seu gosto. Então tudo que você fizer, se você apontar naquela direção, 90% de chance de dar mais certo, tá? Então esse é o primeiro passo da referência. Eu não vou fazer isso aqui, porque minha referência é Disney, Nintendo. Eu gosto muito da Nintendo desde sempre. Eu acho o estilo visual e também as ideias por trás, né? Eu gosto muito de usar games não para
o intuito de violência, militar, sim, de aprender, né? Se divertir também. E eu gosto muito da Disney, da linha dos produtos da Disney. Eu gosto muito de Smurfs, Snoopy, Asterix, um desenho que eu sempre fui muito fã também. Nintendo 64, um videogame que eu tenho muito como referência, que foi o primeiro videogame 3D, né? Então essa é a primeira referência que você pode criar. A segunda é você pegar um pedaço de papel e sair desenhando essas referências. Eu não sei desenhar muito bem, mas eu vivo com um pedaço de papel, uma caneta, sempre rabiscando a nível de input mental, entendeu? Quando você rabisca no papel, seu sistema nervoso está criando uma capacidade cognitiva maior, você está ligando neurônio ali de alguma maneira, muito mais do que ficar rolando a tela. Aí depois que você fez esse mapa de referência, rabiscou um pouco no papel, aí você pode ir para o Google também. Você pode sair fazendo uma busca ali. Eu colocar no Google lá, passarinho verde, fofinho, gordinho, cartoon, vai aparecer um monte de referência legal. Então eu já vou também munir o meu cérebro de informações, de ideias. É importante, pessoal, que você tenha um ambiente, ou o seu quarto, o seu escritório, e você fixe ciências, personagens, desenhos o tempo todo, porque isso vai entrar no seu cérebro. Não é por nível de brincadeira, entendeu? Quando você está num ambiente aqui que você tem aquela prateleira cheia de bonequinhos, aqueles posters, né? Seu cérebro, e tem que ser boas referências, né? Seu cérebro, ele automaticamente ele já sabe como é as coisas, entendeu? Então quando você senta aqui para desenhar o olho do personagem, ele já copia algo que o seu cérebro viu. Se vocês derem um rolê nas empresas lá no Silicon Valley, já estive em várias daquelas empresas lá, Disney, Pixar, Apple, Google, Facebook, Blizzard, né, que é uma das maiores, a EA Games também. Você vai andando nos corredores das empresas, é sempre lotado de referências de bonecos, esculturas. Parece que você está na Disneyland o tempo todo. Porque justamente por causa disso, porque os profissionais, os artistas, eles estão colocando essa referência dentro do cérebro, né? Então você dá um rolê no Google aí também e pesquisa umas imagens, coloca essas imagens na sua cabeça. E o próximo nível da referência é agora usar a inteligência artificial para criar conceitos e referências, tá? Eu vou usar aqui a IA do Bing, porque ela é gratuita e ela é mó legal. E eu vejo que o resultado dela para desenhos cartoon, né? Desenhos tipo da Pixar, assim, são os mais legais. Eu já usei ali o Leonardo, já usei o Midjourney, mas eu acho que o Bing, não sei, não sei se é porque eu usei mais também, ele vai calibrando, né? O algoritmo com os seus gostos, mas das IAs que eu usei é a que eu gosto mais do resultado quando tá falando de coisa cartunzinha, sabe? Então como que a gente faz? Você vai entrar aqui no Bing, ó, Bing barra Image Create. Aqui, pessoal, você não precisa fazer muita coisa, tá? Você vai logar com o seu login do Microsoft, do MSN, e aí você vai só digitar um prompt e ele vai gerar a imagem para você. Lembra que, pessoal, essas imagens elas são geradas de acordo com padrões, com lógicas, com algoritmos, foram criados baseados em imagens que a gente mesmo ficou postando na internet nos últimos 20 anos, ficou indexando imagens em site, Google, Instagram, Pinterest, ArtStation, todos esses sites de artes assim, os algoritmos foram consumindo essas imagens. E quando você vem aqui e cria, né, uma arte, na verdade você está dando um parecer ali para ele pegar um pedaço de cada coisa e colar uma imagem para você. Eu não acho que esse tipo de arte tenha muita vida, assim, sabe? Quando você pega um desenho de um artista mesmo, aquilo tem um lance de uma alma, assim, né? Não tem aquele artista que ele desenha coisas mais sombrias, mais, sei lá, monstros, né? E tem os artistas que desenham coisas mais bonitinhas, fofinhas, engraçadas, né? A inteligência artificial, até onde eu usei e construí coisas até aqui, eu percebo que não tem muita vida, sabe? Não, não é um negócio
que vai te surpreender, que vai te fazer dar risadas. Em algum caso ou outro, sim. Mas então eu não gosto de criar imagens aqui. Eu nunca vendo para um cliente uma IA, entendeu? Assim, se ele vier me pedir para fazer, eu até poderia fazer. Mas eu não vendo isso como uma arte, porque eu acho que está muito distante de um desenho feito por alguém mesmo, sabe? Fora isso, vamos à parte de execução, à parte prática. Como que eu começo a criar referências aqui? Como que é a referência do meu personagem? Ó? Quando você for gerar a imagem, a primeira coisa que você põe é o estilo da imagem. Eu coloco Pixar 3D Render, vírgula, Cartoon, Green, Parrot, que é um papagaio verde, Cartoon, Using Yellow T-shirt. E eu quero que esse papagaio seja um toy art, cutie, fluffy. Eu tô chutando algumas palavras aqui, tá? E quando você conhece o 3D, por exemplo, quem vê essa aula aí vai entender que no Blender tem o sistema de pelo, de cabelo, hair and fur, né? Se você usar termos do 3D aqui, ele vai colocar isso na imagem também, ó. Vamos gerar uma imagem dessa maneira aqui. Então é cutie, é fofinho, usando uma camiseta amarela. Olha lá. Então já gerou algumas imagens aqui, já ficou interessante, tá vendo? Já gerou um resultado bem interessante. Eu gostei mais dessa aqui. Então você vem aqui e dá um save. Aqui eu não usei ainda, por exemplo, alguns termos para deixar essa imagem mais legal. Seria você colocar assim, ó. Hair and fur, subsurface scattering, que é quando a luz atravessa, né, o material, dá aquela translucidez na beirada assim da pele, da orelha, né, da vela. Você pode usar também um backlight, que aí vem uma luz de trás, um clear background. E eu usei aqui um toy art, né? Ele já definiu um estilo, uma proporção meio toy art. Eu vou colocar aqui também, ó. Big Glossy Disney Eyes. Era aquele olho grande da Disney, brilhante. Às vezes, pessoal, usando essas palavras Pixar, Disney e tal, ele te pega em alguns... Dá um erro, né? Por causa de direitos de imagem e tal. Olha que legal. Coloquei um backlight, né? Você pode pôr um volumetric light também, ó. Tá vendo que ele já dá um recorte aqui, fundo, né? Legal, então você tá vendo que eu tô conseguindo chegar perto do que eu pensei, né? Esse aqui foi o que eu mais gostei. Tá chegando mais próximo do que eu imaginei. Só de você gerar de novo, ó, ele sabe que você salvou esse aqui. Provavelmente, tá? Eu tô chutando isso. Mas eu percebo que esse algoritmo ele funciona meio assim. Você vê a imagem que você salvou, fez download, ele vai meio que na linha daquela lá, né? Então você tá vendo que ele já cria mais umas nessa linha. Ó. Eu gostei desse enquadramento aqui. Você pode usar também planos de câmera, né? Vamos colocar assim, quer ver? Vamos por assim, ó, action, pose, running, lower shot câmera. Ó, aqui ele apareceu correndo, tá vendo? Assim, é você ir dando pequenas calibradas na sua criação, na sua composição. O negócio é assim, você tem 15 créditos por dia para gerar suas imagens.
Geralmente funciona também, tá, pessoal? Eu tenho duas contas do Microsoft, né? Dois logins. E aí, se acaba os créditos de uma, eu pego aquele último prompt, vou na outra conta e gero mais 15 lá. Então já dá pra gerar imagem pra caramba. É 30 imagens vezes 4 por dia, né? Então já dá pra chegar em algum resultado. Esse primeiro personagem que a gente vai criar, eu não quero ele com membro, sabe? Eu quero ele como se ele tivesse um formato esférico, geométrico. Então eu vou pôr aqui, ó, Green Parrot Sphere Shaped. Pus duas palavras aqui. Sphere Shaped e estilizado. Vamos ver o que ele me fala. E outra referência legal também é o Angry Birds, né? Ó, tá vendo que ele já colocou uma. Não sei se ele vai dar alguma flag por Tahovio e Angry Birds. Mas aí ele vai puxar para um estilinho mais de bolinha, assim, provavelmente. Enfim, deu para entender, né, pessoal? Essas ferramentas de IA, eu não fico explicando muito chat GPT, criação de imagem com Midjourney. Por quê? Legal, esse daqui. Gostei, ó. Porque essas ferramentas são autoexplicativas. Você não precisa pagar um curso para fazer, para saber como usa, sabe? Você pega dois tutoriais no YouTube e começa a brincar com elas e o negócio é meio que autoexplicativo, sabe? Dá para se aprofundar, tem ferramentas para gerar código, dá para ir muito mais a fundo, mas basicamente, genericamente falando, é isso aqui. Você vai calibrar com as palavras, né, com os estilos, com as suas referências. E a partir daqui, pessoal, a gente vai criar o personagem que a gente vai fazer. Vou sem fazer nada no prompt, ó, eu só vou dar create de novo. Como eu abri uma das imagens, salvei, então ele já usa o mesmo, a mesma calibragem, né? O mesmo prompt. Dei só o shape ali de esfera, porque ele tava muito bolinha mesmo. Coloquei eyedrop, que é gota, né? Eu quero que ele tenha um formato de gota. Ele já apareceu meio formato de coxinha, mas ao contrário, tá vendo? Mas também é um estilo, eu não tinha pensado desse jeito. É um estilo interessante também. Onde é? Eu coloquei aqui a palavra fat também. Ver se ele dá alguma. Bom, eu consegui chegar próximo aqui do resultado que eu tô pensando. Isso aqui é só uma referência, tá, pessoal? Eu não vou usar o geração de imagens com IA para nada no nosso projeto. Tá bom? Apenas para eu parar aqui e observar alguns estilos, alguns designs, e depois ir para o 3D e modelar.
No projeto final, a única coisa que eu usei, vou tocar o jogo, pra vocês verem. A única coisa que foi usada a geração de imagem por IA foi nessa cena de abertura. O que eu fiz aqui? Muitos alunos querem saber como fazer um livrinho interativo. Ah, Tito, eu quero colocar, eu fiz um livrinho aqui, muitos usaram IA para fazer isso. Muitas escolas, é uma atividade que muitos alunos fizeram em escolas, né? Então eu uso as imagens da IA e crio esse efeito de máquina de escrever por cima, com som, com áudio, né? Então a gente usa isso para fazer a abertura do nosso jogo. Mas é mais por uma questão de exercício de programação. E aí essas imagens aí eu usei a IA para gerar, tá bom? Eu sei também, pessoal, outra coisa que vão me perguntar, com certeza. Existem hoje IAs que geram modelos 3D. Da mesma forma que a gente está gerando as imagens aqui, você consegue colocar um prompt, ele gera o modelo 3D. Inclusive tem add-on para o Blender, ele já abre o prompt ali, você digita o modelo que você quer gerar e ele já gera e importa para você. Porém, esses modelos, pessoal, eles vão vir todo triangulado, vão vir cheio de polígono, com a textura. A textura é gerada proceduralmente. Então, às vezes você quer editar a textura de alguma maneira. Ah, quero trocar o loginho aqui da camiseta do personagem. Você vai ter dificuldade para isso. Então, existe sim a geração de modelos 3D, a partir de prompt de comando. Porém, eu não vou usar isso na nossa aplicação, tá? A única coisa que eu vou usar de IA aqui vai ser para gerar as imagens, para criar uma historinha de abertura para o jogo de uma forma mais prática. Então esse é outro exercício que vocês devem fazer, que é já criar uma história com meia dúzia de imagens e um parágrafo para introduzir o game de vocês. Bom, então use a geração de imagens por IA. Tem o Leonardo, que é uma boa ferramenta também. Tem o Midjourney, que no começo é gratuito e depois é pago. E o Midjourney é o mais poderoso, assim, vamos dizer. Mas eu garanto para vocês que do Bing, além do Bing, vocês não vão precisar, tá bom? Então gera imagens aí pro personagem, pros personagens de vocês, para usar como referência. E também já pode começar a gerar essa historinha de capa que vai apresentar o jogo de vocês. Meia dúzia de imagem, meia dúzia de parágrafo. Usa também o chat GPT para te auxiliar nisso daí, a reescrever, escrever de forma mais engraçada, usar de repente a linguagem de determinado autor, né? É isso, pessoal. Vou ficando aqui e amanhã eu vou voltar e vou começar a modelar o personagem com vocês, tá bom? Quem já quer começar a modelar ele hoje, já abre o vídeo que eu deixei na aula 34, acompanha os primeiros 15 minutos de vídeo, tem todas as etapas da modelagem, tá bom? Uma dúvida que o Daniel deixou no chat, no grupo, né? Eu até ontem estava falando para vocês sobre o Sketchfab, falei que é importante acabar o projeto, colocar na plataforma, aí você pode visualizar, pode ver em AR, pode deixar o modelo guardado, baixar depois tanto o projeto original quanto cena convertida em outros formatos, né, GLTF, USDZ. Porém, pessoal, ontem mesmo eu fui fazer alguns testes aqui, eu não consigo subir a minha cena. O Daniel teve o mesmo problema, ele até indicou uma outra plataforma, que é o P3D, bem antiga essa plataforma até, mas eu também usei ela pouco. O Sketchfab, o que está acontecendo, pessoal? Ele deve estar com alguma inconsistência na hora de ler o arquivo do Blender. A partir de quando atualizou para o Blender 4 para cima, ele começou a dar esse problema. Então o que você pode fazer? Você pode exportar, quando for modelo, você pode exportar um OBJ só. Se tiver animação, você exporta um FBX. No caso da minha cena, nem o FBX ele está indo. Eu sei que é uma inconsistência da própria plataforma. Eu fiz alguns testes aqui, peguei uma cena básica mesmo, um cubo e sabe, um cilindro, e tentei subir, não deu nada, ele deu erro também. Então eu imagino que eles estão mexendo na plataforma já faz alguns meses isso, tá?
Ele começou a apresentar esse problema justamente quando saiu o Blender novo. Então não se preocupe, assim que eu perceber que a plataforma tá estável novamente, aí eu concluo essa etapa que é pegar minha cena e publicar no Sketchfab, né? Porém, para o nosso projeto do Unity não faz nenhuma diferença, porque o Sketchfab ele é útil só pra gente. Só pra gente pegar o modelo, incorporar numa página, compartilhar com alguém para visualizar. Agora, pro projeto em si do Unity, não tem nada a ver, ele foge até do processo. Então não se preocupem. Assim que eu perceber que a plataforma voltou, eu gravo essa aula e coloco para vocês. No portal tem aula do Sketchfab, tá? Mas por enquanto, como a plataforma está instável, eu acho que não adianta a gente querer brincar, porque não dá nem para subir o modelo. Então vamos aguardar eles solucionarem isso. E esse outro portal aí que é o P3D, que ele é bem antigo também, ele tem um problema só, porque ele é bem legal. Você consegue subir seu modelo e visualizar ele em tempo real na página, né? Porém, ele já precisa do modelo em GLTF, por exemplo. E eu acho esse exportador do Blender meio esquisito. Já fiz alguns testes e não foi muito legal, sabe? Justamente eu gosto do Sketchfab para colocar minha cena do Blender e extrair o GLTF por ele, entendeu? Porque eu sei que precisa de, não sei se codecs ou plugins da Nvidia e da Apple para fazer essa conversão, tá? Porque o SDZ é um formato que a Apple e a Pixar criaram juntos. E por outro lado, o GLTF é Android, Facebook e Nvidia. São duas tecnologias meio que concorrentes. Mas eu sempre aposto na Apple. Ele sempre parece bem mais legal, assim, né? Fora que falam também, né, no site, na documentação deles, dizem que hoje esse é o formato oficial dos arquivos dos filmes da Pixar e da Disney, né? Então, o Rei Leão, esses filmes aí, todos vocês estão vendo. Troca de arquivos do projeto do filme. O arquivo é o mesmo da realidade aumentada. Isso que é incrível. Então, provavelmente esses caras estão vislumbrando aí você conseguir integrar todas essas tecnologias, óculos, enfim. Então é isso, pessoal. Então, prossigam aí. Brinquem hoje com o Bing. Gerem algumas imagens aí de referência. Cria a historinha de vocês, as páginas, o texto. Quem já quiser modelar o personagem, começa pela aula que está publicada no dia de ontem. Tá bom? Muito obrigado e até a aula de amanhã. Qualquer dúvida, quem for aluno, deixa as dúvidas lá no WhatsApp. Eu respondo ou por lá, ou se for pertinente, eu respondo na aula de amanhã, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço e bom dia.